Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Contador. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a Tati Amorim. A Tati, ela já nos assessora em algumas demandas aí nas questões de RH, principalmente com contratações, né? Quando a gente precisa de uma contratação específica, a Tati nos ajuda. E ela tem uma empresa de consultoria em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e a gente convidou ela hoje para participar aqui do nosso bate-papo, para justamente aí tirar algumas dúvidas do que a gente pode melhorar em termos de recursos humanos, desenvolvimento humano, principalmente para o público nosso aqui, são de empresas de contabilidade, são contadores, né? E aí, Tati, se apresenta, faz favor. Muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso. Tá certo. Bom dia, então, a todos. Obrigada, Nelson, pela oportunidade de se apresentar, né? A gestão contabilidade é realmente um cliente muito importante para a gente tem alguns clientes que são chaves, assim, na nossa estratégia de marketing, né? E eu sempre utilizo a gestão contabilidade como nosso portfólio. Então, estou hoje aqui para representar a Culture Designer. Culture Designer é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Então, nós trabalhamos de ponta a ponta nos processos de gestão de pessoas. Então, desde o recrutamento e seleção, então, como você mesmo falou, né? Não é um recrutamento de volume, é um recrutamento de massa, é um recrutamento especializado, de cargos aí de média e alta complexidade. E a gente faz um trabalho mais personalizado, muito com foco na cultura do cliente, né? Então, o nome da consultoria já fala tudo, né? Culture Designer significa modelista de cultura. Então, a gente entende a cultura da organização para modelar os processos de gestão de pessoas para que seja adequado àquela necessidade, àquele jeito de ser da organização. Então, hoje a gente está aqui um pouquinho para conversar sobre gestão de pessoas, né? A importância de olhar para a gestão de pessoas no contexto organizacional. Eu gostaria de iniciar essa nossa jornada aqui dizendo que a cultura não é parte do jogo, a cultura ela é o jogo, a cultura ela é o negócio. Então, e o guardião da cultura dentro da organização é o RH, mas quem conduz a cultura dentro da organização são os diretores, o CEO, os líderes da organização, né? Então, o quanto que o RH, como guardião desse processo, deve direcionar toda a organização para ela ter sucesso. Ah, legal. E você vem do mercado, né? Você, antes de ter a tua empresa de consultoria, você já era uma executiva de RH dentro de uma empresa e fazia justamente esse papel, né? De defender a cultura, alimentar a cultura nas bases dos líderes e tudo mais. Isso. Você hoje como consultora, você já assessorando pequenas empresas, outras empresas aí, o que você vê de mudança? Você tem... Que esforço que você tem que fazer mais para esse pequeno negócio que é muito novo para as pequenas empresas, a questão de cultura, né, de desenvolvimento humano. As pequenas empresas, elas contratam porque precisam de uma demanda de mão de obra, na grande maioria, né? E por algumas questões, ou falta de recursos, ou falta de conhecimento na área mesmo, por não ter uma pessoa interna, acabam não desenvolvendo as pessoas, talvez como que fizesse um paralelo assim, olha, de uma grande empresa, de uma empresa onde você trabalhava, onde tem recurso, onde tem um departamento especializado, migrando para uma pequena empresa. O que poderia ser feito nisso? Perfeito. Olha, dando um passinho atrás, como você falou, né? Então, eu vim do ambiente corporativo, trabalhei durante quase 10 anos como gerente de RH numa instituição financeira, e quando eu entrei nessa instituição financeira, ela era uma pequena empresa. Então, assim, o público que eu atendo hoje, as empresas que eu atendo hoje, que são até 100 funcionários, quando eu entrei na empresa, na Valore, em soluções financeiras, ela tinha 10 funcionários, né? E eu vi a empresa pautada numa cultura forte, olhando para o desenvolvimento das pessoas, crescer exponencialmente durante 10 anos, né? E a gente sempre colocando como pilar do planejamento estratégico, a gente trabalhava com BSC, né? E o primeiro pilar do BSC é capital humano. Então, a gente tinha objetivos estratégicos para construir uma cultura forte. E a gente viu que isso trouxe resultado para o negócio, né? Tanto é que é uma das principais instituições do país hoje. E eu estou muito aqui como consultora, depois de toda essa jornada, para levar esse propósito para as outras empresas, para mostrar que é possível. E que também não precisa de muito investimento, de muito recurso,
para você desenvolver as pessoas? Você faz com aquilo que você tem. Você não precisa esperar você ter uma empresa grande, né? Você tem que construir o teu pilar quando você é pequeno. Aí vai ficar muito mais fácil você sustentar e ser perene no mercado. Então, é muito legal essa jornada que eu trouxe como case, né? E hoje eu sou partner do GPTW aqui em Santa Catarina. Então, eu sou credenciada pelo GPTW. E o GPTW tem a missão de que qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, pode ser um excelente lugar para trabalhar. E na Valorem nós conquistamos 6 prêmios GPTW, inclusive o primeiro lugar a nível Santa Catarina e top 10 a nível Brasil. E nós éramos uma pequena empresa, então qualquer empresa pode ter uma cultura forte, um excelente lugar para se trabalhar e que vai dar resultado para todo mundo. Legal que você colocou isso, porque na tua ida para essa empresa tinham 10 funcionários, né? A grande maioria das empresas, olha, eu tenho só 10 funcionários, ou 15, ou 20 que seja, e eu não preciso trabalhar a cultura, ou não preciso ter alguém que comande isso, né? E lá a empresa já viu, né? Dentro do crescimento que visualizava, trazer uma pessoa para dar sustentabilidade justamente às pessoas, né? Exatamente. A cultura. Isso é muito legal. No nosso segmento específico, Tati, que são as empresas de contabilidade, o principal ativo que nós temos são as pessoas. Porque a gente não tem no nosso segmento matéria-prima, estoques, logística, todo esse aparato que uma empresa, outra, comércio, indústria tem. Então a gente precisa cada vez mais olhar muito mais também para as pessoas, né? E eu vejo que o nosso segmento, por ser mais tradicional e tudo mais, ele não dá a devida importância. Né? Hoje já está começando a se atentar mais para isso, né? E que passos que você poderia nos passar assim, uma empresa que não tem hoje, uma empresa de contabilidade, vamos falar um pouquinho para o público aqui de escritórios de contabilidade, que não tem internamente alguém de gestão de pessoas, ou que não tem desenhado cargos, salários, não tem desenhado a cultura lá. Quais são, assim, 2 ou 3 passos, os primeiros passos que eles poderiam tomar para começar a desenvolver e depois gradativamente ir melhorando essa área? Perfeito. Olha, hoje a gente tem como premissa base de empresas de sucesso, empresas pautadas em 3 pilares, que é processos, tecnologia e pessoas. E para empresas de contabilidade, isso é mais verdade do que nunca, né? Porque ali só tem processos, tecnologia e pessoas. E aí, fazendo uma conta simples aqui, né? 33,33% pessoas, a gente tem que ter um olhar muito importante para esse processo, em pensar desde o início. Então, o empresário que está ouvindo a gente, né, a pessoa que tá tentando olhar para a gestão de pessoas de uma forma mais profissional, ela deve pensar isso lá desde a base, desde o recrutamento. Então, assim, como a minha empresa funciona? Que tipo de jeitinho a gente tem aqui de se comportar? Porque a cultura é isso, é o jeitão da empresa fazer as coisas. É uma empresa mais pautada no controle, na ordem, uma empresa mais dinâmica, é uma empresa onde você precisa ter muito foco no resultado, ou é uma empresa que não tem nem metas, mas cada um sabe muito bem o que tem que fazer, é uma empresa mais autônoma, né? Então, todas essas características você precisa mapear. Então, como que a gente funciona aqui? Como que a gente deseja que os funcionários se comportem aqui? Que hoje a gente fala de manifesto de cultura, que aí é um processo mais, né, que aí entra uma consultoria externa e faz o mapeamento e tudo mais. Mas o próprio gestor, o próprio empresário, ele pode pensar nisso. Já existe um comportamento existente, já existe um modelo de trabalhar que ele entende que é o mais adequado. Colocar isso no papel, então na hora de eu contratar uma pessoa, eu vou olhar se ela se comporta dessa forma. Que é o que a gente fala de fit cultural. Então, mesmo ela não tendo recurso para contratar ter uma gestão de pessoas interna ou uma consultoria, ela pode iniciar desta forma, né? Escrevendo ou vendo o que de fato eles fazem bem, o que está isso intrínseco dentro da cultura, e na hora da contratação dar muita atenção a isso. Isso, exatamente. E uma forma acho que bem fácil, talvez, de o empresário pensar nesse desenho é olhar para os seus top performance.
né? Então, dentro da organização, ele tem ali aquelas pessoas que, essa pessoa que é entregam, né? É um líder, talvez, que ele já promoveu, já era um analista, depois virou o braço direito dele. Isso é muito visual, né? Muito, muito visual. Você consegue, aí você faz uma lista, né? Ó, pensa naquela pessoa, por que essa pessoa, ela dá certo aqui nessa empresa? Ela tem esse comportamento. Quando tem uma situação de conflito, ela age dessa forma. Quando ela precisa entregar resultado, ela age dessa forma. Vai mapeando. E aí você tem uma persona, digamos assim, em marketing a gente fala de persona, né? Você vai ter uma persona ideal, você vai com esse mindset para o teu recrutamento. Porque, Nelson, eu sempre acreditei nisso. Contratar certo é 50% do processo. Porque se você contratou certo, a pessoa ela já tá na tua vibe. Ela já funciona no teu mindset. É muito fácil de você desenvolver. Porque assim, a gente também não vai encontrar nenhum super-homem, nenhuma super-mulher no mercado. Né? Então, às vezes, a gente tem essa questão, por ser uma consultoria de recrutamento e seleção, né? A empresa contrata a gente, vem com a expectativa, assim, nossa, eles vão trazer o melhor profissional da terra para mim. Não tem. Todas as pessoas hoje, elas têm pontos fortes e pontos de melhoria. Só que você precisa entender bem quais são esses pontos fortes e esses pontos de melhoria antes de colocar dentro da tua casa. Né? E entender aqueles pontos de melhoria, não. Isso eu assumo um compromisso, eu vou pegar na mão dessa pessoa e vou ajudá-la a se desenvolver. E isso é uma coisa que nós errávamos muito aqui na gestão também, né? Porque a gente olhava muito pelo um currículo só. Onde ela trabalhou, se no caso aqui, se foi uma pessoa que trabalhou X tempo na parte fiscal, ou X tempo na parte de contabilidade, e olhava só para esse currículo e contratava. E quando ela entrava dentro da empresa, muitas vezes ela não se encaixava dentro da cultura, né? A nossa cultura ela é um pouco diferente, ela é mais pautada numa certa liberdade de posicionamento aqui dos colaboradores. A gente trabalha hoje no modelo híbrido, mas muitos também home office, e a gente não se atentava, e muitas vezes, à característica da pessoa aqui. Então a gente errou nisso, até a gente precisou conversar, né? E você, como nossa consultora, contratando, você, eu acho que quando vai contratar, contrata muito por isso, né? Vou entender, como você falou, vou entender a cultura da empresa para contratar. E aqui eu vou te fazer daí uma pergunta aqui, né? Hoje nós temos, hoje eu digo assim, Brasil tem uma possibilidade hoje, né, em vários negócios, de trabalhar home office, Sim. Ou híbrido, né, ou presencial. As empresas ainda estão se entendendo aí, algumas presencial, outras home office, outras híbrido, né? Neste universo, quando a gente vai contratar pessoas, a gente precisa entender isso também, né? Isso. Como que a empresa trabalha? Será que eu abro isso para o Brasil, contratar a nível Brasil? Porque tem essa possibilidade hoje, né? Você não precisa estar restrito a uma cidade na contratação, principalmente no nosso segmento de contabilidade, que não precisa estar com, por exemplo, mercadoria, manuseando produtos. Então você pode, né? Com uma boa internet e tal, com uma tecnologia, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Então, como é que isso hoje você enxerga na contratação das pessoas? Perfeito. Aí tem 2 pontos, Nelson, que eu gostaria de explorar. O primeiro é a questão do currículo que você falou. Então, o mercado hoje é muito dinâmico, não é como há 10 anos atrás que as pessoas entravam e lá permaneciam na organização por 5, 10 anos. Né? Hoje as pessoas se movimentam com mais facilidade. O que a gente olha no perfil? A gente olha o tempo que aquela pessoa estava naquela empresa, naquela posição, ela se desenvolveu, ela evoluiu e ela entregou resultado. Porque às vezes tem uma pessoa que trabalhou 10 anos numa mesma empresa, mas ela ficou no mesmo cargo, fazendo a mesma coisa, não se moveu para lugar nenhum. Aí teve uma pessoa que trabalhou 1 ano e meio, cara, e revolucionou a empresa. Aprendeu rápido, desenvolveu rápido, fez melhorias, entregou resultado e saiu porque entendeu que era o momento dela fazer outro movimento. Então, a gente não pode se ater a tempo de currículo hoje. A gente precisa conhecer a pessoa, né? Currículo aceita tudo, é um papel. Eu posso ser o homem, o super-homem, a Mulher Maravilha no currículo e você vai conversar com a pessoa, você vai investigar a fundo. Ela não entregou, ela só fez uma estratégia de marketing no currículo dela. Ou ao contrário, a pessoa não sabe estratégia de marketing, não sabe fazer currículo, mas ela é excelente. E é papel nossa,
como o RH, como o recrutador e o empresário também precisa aprender isso, precisa ter entendimento disso, porque ele é o responsável por trazer as pessoas certas para dentro da empresa, né? E aí você trouxe essa questão de, o que eu faço hoje com essa possibilidade que eu tenho de explorar novos mercados, sair talvez dos grandes centros onde a concorrência é maior por mão de obra, né? E talvez buscar pessoas do interior e possibilitar o modelo remoto. O que isso vai trazer de ônus e de bônus para minha empresa? O bônus a gente já tem aí, né? Contratar de qualquer lugar, encontrar novos potenciais, sair um pouquinho aí dos mesmos currículos, né? Do mercado local, das pessoas que você já conhece, trazer outras experiências, outras vivências e talvez até uma dinâmica de remuneração diferenciada, uma vez que você sai dos grandes centros, você talvez consegue ser um pouco mais competitivo com o seu salário. O ônus a sua empresa está preparada para uma cultura remota? Porque o líder precisa liderar as pessoas de forma diferente. A cultura, ela é muito formada e canalizada, por exemplo, ver como os outros se comportam, né? Então, eu vejo como o Nelson se comporta, logo ele é o dono da empresa, então ele precisa me dar exemplo, eu vou seguir o exemplo dele, eu vou me dar bem, ele vai me validar e eu vou crescer. Se tem um líder na casa, como que aquele líder se comporta? Eu vou imitar a forma dele se comportar, porque se ele chegou na cadeira de liderança, é porque as coisas que ele faz é certa, e assim eu também vou crescer aqui, eu vou me adaptar aqui. E como que as pessoas vão reconhecer esses sinais no remoto? Onde as interfaces de contato é limitada, né? Então, até percepção, né? Percepção corporal, percepção de uma troca no café, de uma energia de um evento, da pessoa mesmo, né? Às vezes a gente, quando a gente foi para casa, assim, no começo da pandemia, né, de todo mundo pegar os seus computadores, de repente fechou tudo, a gente tem que trabalhar de casa. Depois de uma semana de casa, eu mesmo vivi isso. A gente ficava assim, pensando, mirabolando coisas, meu Deus, será como é que tá o clima? Né? Mas será que tá todo mundo tenso? Ou eles estão de boa? Quando a gente está dentro da empresa, a gente sente o clima. A gente sente se alguma coisa está acontecendo, a gente já vê se as pessoas estão passando rápido, se as pessoas estão passando devagar, né? A fisionomia das pessoas no remoto, a gente não tem isso. Então, o líder, ele precisa entender essa dinâmica e o que eu vou fazer para as pessoas conseguirem ler como as coisas aqui funcionam, para as pessoas conseguirem entender que elas não estão lá isoladas numa cadeira e no computador, que elas fazem parte de uma grande engrenagem que está aí espalhada em vários lugares, mas que se conectam. E que são formados por pessoas, né? Então, o grande desafio esse, assim, do empresário desenvolver os seus líderes para trabalhar com a cultura remota ou com a cultura híbrida. Então, legal, isso é muito importante porque você, nesse novo formato, você precisa ter um desafio muito grande e um exercício de retenção de colaboradores, né? Então, a retenção, ela passa a ser, ok, eu dou uma opção de você trabalhar também de modelo híbrido ou remoto, porque você pega trânsito, porque você tem algumas questões familiares que do modelo home office te facilita. Eu acho que tudo isso é muito bom. O grande entendimento, que ainda a gente está se entendendo, é um desafio, é justamente isso, né? Como que eu trato as pessoas que estão fisicamente, né? Sim. Benefícios, e como que eu trato o pessoal que está home office. Como é que eu faço essa junção desses times e nisso tudo conseguir trazer isso como um benefício de retenção de talentos. A gente já tem vários profissionais que vieram para a gestão porque a gestão dá a possibilidade do home office, porque a pessoa pegava trânsito, gastava com isso, gastava tempo, ficava menos tempo com a família, então aí ok, a gente consegue reter por isso. Mas por outro lado, a gente tem que ter um desafio bastante grande, como você falou, de entender como é que essa pessoa está lá. Exatamente. E esse é um desafio. Existe técnica para isso? Existe sim. A gente tem que entender que a sociedade como um todo está passando por esse processo, né? Então, é nas crises que a gente também gera vários aprendizados e novos comportamentos. Então, a gente foi ao extremo. Todo mundo para casa. Assim, tinha pessoas que já tinham facilidade com tecnologia, fazer reuniões online.
Tinha gente que não fazia ideia do que era o Meeting, né? O Teams lá da Microsoft teve todo um aprendizado. E também teve o aprendizado do líder não estar mais com a pessoa ali olhando o que ela está fazendo, né? Fazendo aqueles feedbacks a todo momento para estar olhando mais a demanda, o resultado. Então, a técnica para gerenciar um time remoto passa muito pela adaptação do líder, né, entender essas técnicas de gerenciar um time muito pautado em acordos, em entregas de resultado e em pontos de contato. Né? Então, aquelas famosas one-on-ones, elas são muito, 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 muito mais importantes para um time remoto do que para um time presencial. Elas precisam ter uma frequência maior. Né? Aquelas integrações de time, onde a gente para ali o cafezinho, não tem o cafezinho. Então, a gente tem que emular esses momentos no remoto para as pessoas sentirem que elas fazem parte de um time. Né? Então, eu não estou dizendo para ficar cada semana tirar 1 hora e ficar de bate-papo. Não é isso, mas é fazer pequenos ritos. Fazer, né? uma agenda para isso. Isso, a gente chama isso tudo de rituais. Então, a cultura, ela é feita por mensagens que a gente emite, o líder emite, os fundadores emitem, os heróis da cultura, que são aquelas pessoas que deram certo na empresa, né? Eles são heróis da cultura e são exemplos de cultura, emitem a todo momento para dizer que ali aqueles comportamentos são validados ou os comportamentos que não são tolerados. E a gente usa rituais, que são reuniões, que são celebrações, que são promoções de pessoas, determinados rituais para poder fortalecer a cultura. E essas reuniões, elas precisam acontecer no remoto. Ah, legal. Então, já várias dicas aqui para como a gente entender isso e fazer alguns exercícios mesmo. Porque para mim, como eu fui muito sempre de forma presencial, e hoje a gente está com 55% do nosso time já home office, fora de Joinville. Então, eu posso levar isso quase 60% do time levando mais para híbrido, até mais. Sim. Então, para nós aqui como gestão é um desafio bastante grande entender, né? Entender não só querer só questões de metas, de entregas, mas entender o comportamento também, as necessidades e demandas para justamente reter bons talentos, né? Perfeito. E uma coisa, Nelson, que é importante nesse contexto que você falou do híbrido, né? É que a gente precisa entender lá das técnicas de marketing, da jornada do cliente, da experiência do cliente. A gente fala isso da experiência do colaborador também, né? Então, da jornada do colaborador. E a gente precisa entender que uma empresa híbrida precisa colocar o time remoto em primeiro lugar. Então, a gente chama isso de remote first, né? Então, a gente precisa adaptar os nossos processos, a nossa rotina e até as reuniões para quem está no remoto. Porque é diferente. É muito desconfortável você colocar 5 pessoas presenciais numa sala e colocar uma webcam com outras 2 pessoas, cada uma numa casa. Essas pessoas provavelmente elas vão perder em conexão, porque o time aqui ele tem energia, tem a vibe, tá aqui todo mundo junto. Então, eles vão se sentir excluídos. Em algum momento, a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir excluir esses o ideal é todos, nesse caso aqui, todos remoto. Todos remoto. Mesmo quem estivesse dentro da empresa. Numa cultura híbrida, você precisa, se tiver remotos participando, todos eles no seu computador. Entendi. Aí a gente cria a mesma sintonia para todo mundo. Entendi. Uma boa dica, a gente faz errado isso. Legal. Estou aqui para contribuir para o meu cliente também. Muito bem. Aí um insight ao vivo. A consultoria aí ao vivo. Tati, assim, trazendo um pouquinho de novo para o universo de pequenas empresas, né? E o pequeno empresário, quando ele fala em gestão de pessoas, ou pessoas mesmo na contratação, ele olha muito para a questão de custo, né? Certo. Resultado. Vou contratar um colaborador, ele vai me custar X com mais benefícios e no final vai me dar lucro ou prejuízo. É uma conta de subsistência na grande maioria das empresas de pequeno porte. E como que a gente trata essa questão? E o que você pode falar de
quando a gente fala de contratação um pouco diferenciada, clima organizacional, cultura organizacional, como e retenção de bons talentos, como isso pode gerar bons resultados. Como que a gente consegue repassar isso para o pequeno empresário de que faça isso que vai gerar bons resultados naturalmente. A gente sabe disso, né? Então, o teu exemplo que você falou, você entrou numa empresa com 10 funcionários, a empresa apostou em gestão de pessoas e a empresa decolou. Com certeza, um dos pontos que ela cresceu foi porque ela apostou em pessoas. Exato. Né? Mas na grande maioria das pequenas empresas, os empresários não enxergam isso. E como é que você pode falar assim, não, apostando nisso vai ter um retorno de lucro? Perfeito. No resultado final, né? A gente tem duas questões. A primeira é aquela que eu já falei lá no início, né? Contratando certo já é 50% do teu serviço resolvido. E aqui eu vou entrar, desculpa te cortar, um ponto aqui de cálculo de custo, né? Se eu contrato errado, eu vou ter que fazer uma demissão. Então tem o custo. Vou ter que fazer uma nova contratação, é custo. Isso. Então, se eu ficar errando nisso, só aqui, eu já consigo fazer um cálculo de que vale muito mais a pena eu contratar certo, né? Gastar um pouco, né? Mais, tirar isso do pensamento, vou contratar mais barato, né? Porque o meu custo... Não, você vai poder demitir, se você demitir e contratar errado, você vai ter um custo muito maior, né? Exatamente. E aí, depois que você contratou, se você tem certeza que você contratou certo, né? Então, a gente não pode ser rápido, a gente tem que ser rápido na demissão. A gente tem que demitir rápido. Mas a gente tem que contratar devagar, né? Mas, meu Deus, a pessoa vai sair... Cara, você já tinha que ter se preparado antes. Então, uma coisa Planejamento, assim... né? Planejamento. Lembra lá da tecnologia, processos e pessoas? Os três são super importantes, mas a gente não pode depender exclusivamente de nenhum deles. Então, a partir do momento que você depende de uma pessoa dentro da tua organização, tem um problema. Se aquela pessoa sair, o teu processo desmorona, isso não pode acontecer. Né? Porque a tua empresa também tem que estar pautada em processo e gestão do conhecimento. O conhecimento tem que estar em algum lugar para alguém chegar lá e conduzir aquilo ali de uma forma minimamente viável se aquela pessoa que está tocando o processo não consegue naquele momento. Seja porque ela saiu, seja porque ela pegou um atestado, seja porque ela vai ter que se afastar por alguma situação, né? Então, se você tem certeza de que a pessoa é a certa, planejou a contratação, viu que está com fit dos valores, a pessoa se apaixonou pelo teu projeto, se apaixonou pela tua empresa, isso é super importante. É sentir se a pessoa realmente gostou da empresa, né? Porque na real, assim... Nenhuma empresa é mil maravilhas. Não. A gente tem problemas em todas as empresas. Então, não adianta ficar mudando de empresa, né? Então, a pessoa, ela sabe disso. Ela sabe que vai ter as dificuldades, vai ter os conflitos. Mas, no contexto geral, ela vai gostar da tua empresa. Então, você sentiu isso, colocou ela para dentro de casa. Agora, você vai ter que apostar no desenvolvimento dela. Então... não adianta, uma coisa você viu que ela não vai dar certo, demitir rápido. Outra coisa não, esses pontos de melhoria eu já vi lá na contratação e eu assumi esse compromisso comigo, com a pessoa, que eu ia ajudar ela a se desenvolver. Então, para reter funcionários, hoje você tem que desenvolver as pessoas. E desenvolver no dia a dia mesmo, né? Então, não precisa, mas eu vou ter que agora ficar pagando curso, treinamento para a pessoa, né? Ficar comprando livro, dando para ela ler. Não é só isso, faz parte. Mas 10% do desenvolvimento dos seres humanos é de maneira formal. 10% é livro, é curso, enfim, toda essa parte teórica. 20% é nas relações. Então, você precisa colocar as outras pessoas, fazer com que elas aprendam em grupo. E 70% é mão na massa. Então, é estimular a pessoa a fazer mais. Hoje você vai aprender isso. Ok? Aprendeu? Então vai lá, faz 1, 2, 3, 4. Me traz, a gente valida. Fazer a pessoa. Então, 70% é fazer, né? Tendo isso na cabeça, tendo esse mindset de que a pessoa, ela entra com seus pontos fortes, seus pontos de melhorias. Você vai ter que trabalhar nos seus pontos de melhoria. E outra, hoje a gente sabe que as pessoas, Nelson, não ficam só por salário, falando daquela questão do salário, né? Elas ficam porque elas se sentem crescendo, se desenvolvendo.
Então, se elas sentirem que você está apostando no desenvolvimento delas, elas vão ficar. Porque elas sabem que elas vão crescer e evoluir, a tua empresa vai crescer e você vai reconhecer ela. Depois você reconhece ela, claro, né? E tem uma palavra que está muito em moda, é propósito, né? Mas o que é propósito, né? Vamos trazer aqui de novo para um público de empresa de contabilidade. Se eu pensar muito raso, o propósito pode ser fechar um balancete ou entregar impostos para uma empresa. Não é esse o propósito. O propósito é ajudar a pequena empresa a ser sustentável, a se manter, a ser lucrativa, ajudar ela. Olha como muda. Olha como eu posso ser útil para uma empresa, ajudando ela nesse quesito. Então, isso você também tem que transmitir por meio da cultura da empresa. Da cultura da empresa, exatamente. E eu acho que um propósito de forma geral que todas as empresas têm que ter, independente da personalização do propósito, ali muito por segmento e tudo mais, é servir. Né? Nós, como empresa, o que nós fazemos? Nós servimos o nosso ecossistema. Então, cada pessoa lá no seu trabalho, dentro da sua dinâmica de fechar o balancete, de fechar, né, fazer o lançamento de contas, a conciliação e tudo mais, ela tem que entender que aquele trabalho ali está servindo outras pessoas para poder fazer o trabalho delas e aí faz a roda girar. Então, no final do dia é isso, é sobre servir. Não, legal, muito bacana. Tati, a gente está chegando aqui para o final do nosso bate-papo. Legal. E te agradeço muito mesmo, foi bem legal, sempre aprendo muito contigo quando a gente bate os nossos papos mais informais aqui, como cliente, como consultor aqui da gestão. Então, te agradeço mesmo em nome da Gestão Contabilidade pelo bate-papo aqui. A gente está entregando com certeza um conteúdo muito rico para os contadores e para quem vai estar aí ouvindo o nosso podcast. Porque é um assunto, por mais que fala muito, mas ele é ainda para as pequenas e médias empresas pouco difundido. Exatamente. Né? Então, mas a gente quer justamente isso, levar cada vez mais conteúdo para essa galera toda. Muito obrigado de coração. Se quiser fazer as últimas considerações aí, deixar um recado para a galera, fica à vontade. Tá bom. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme, eu adoro, né, falar sobre isso, é um propósito para mim, justamente sair do meio corporativo, porque entendo que eu posso ajudar mais e mais empresas a entender melhor a gestão de pessoas e como fazer isso na prática, que eu acho que é o grande segredo, né? Como colocar a mão na massa, né? Fazer os 70% lá. Então, o meu propósito é esse, a Culture Designer está à disposição aí para os pequenos e médios empresários, né, que estão ouvindo esse podcast, assistindo aqui eu e o Nelson nesse momento. E as nossas redes sociais é culture.designer e também tem no LinkedIn, Culture Designer. O meu Instagram é tati.amorim.rh, já trago aí, né, recursos humanos na veia. Então a gente fica super à disposição para trocar mais, Nelson, foi uma honra. Muito obrigada mais uma vez pela parceria. Eu super indico, pessoal, quem quiser aí uma consultoria na área de desenvolvimento, recursos humanos, contratação, pode contactar a Tati, que vocês vão estar bem servidos. Um grande abraço a todos, muito obrigado. E até o próximo podcast Papo de Contador.